querido professor, que alegria recebê-lo em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje eu vou dar algumas dicas para você que trabalha com a turma Jardim de Infância. Nós trabalhamos com a revista da CPAD e a classe de Jardim de Infância é as crianças de 5 e 6 anos. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando com o tema O Livro que Conta as Histórias do Meu Amigo. O tempo voa, não é mesmo? Parece que foi ontem que nós começamos o novo trimestre e já estamos na lição de número 9. A lição número 9 conta a história. O livro de Deus conta a história de uma ovelha. Os objetivos dessa aula são compreender que o amor de Deus pela humanidade é sem limites e contribuir na tarefa da evangelização. Essa aula você tem muitas dicas na internet. Você pode procurar, tem muita coisa linda para se fazer, porque você vai trabalhar com o tema ovelha. Então eu peguei algumas sugestões e reproduzi para que você possa ver como é que é feito e aplicar na sua sala. Para início de aula, você vai trazer, se você tiver, uma ovelhinha, um animalzinho. Tem algumas ovelhas que têm um pelo mais parecido realmente com uma ovelha de verdade. Se você não tiver, faça de EVA, faça de papel ou de qualquer material que você tiver, mas faça uma ovelhinha. Você vai começar a aula mostrando para as crianças. Estão vendo essa ovelha, crianças? Quem de vocês já viu uma ovelha de verdade? Ela é tão bonitinha, tão fofinha, né? Hoje nossa aula vai falar sobre ovelhas e eu tenho algumas curiosidades para mostrar para vocês, para falar para vocês. Então, professor, eu peguei algumas dicas, algumas curiosidades sobre ovelhas na internet e eu vou falar no início da aula para as crianças. É uma coisa interessante que talvez eles não saibam, mas é uma novidade. Lá no arquivo PDF, lá no site da Escola Dominical, você vai encontrar toda a descrição disso que eu vou falar aqui resumidamente. Por exemplo, as ovelhas, vocês sabiam que as ovelhas são os únicos animais que não possuem defesas? A ovelhinha ela não tem como se defender, ela não morde, ela não foge, nada. A ovelhinha ela não tem garras para se defender, pelo contrário, ela é muito medrosa. Sabia que a ovelha é medrosa? Se ela vê que o pastor dela, o pastor é aquele que cuida da ovelha, não está perto, ela treme de medo, ela fica com muito medo. E sabe o que a ovelha produz? A ovelha produz lã. Vocês já viram como a ovelha tem um pelo fofinho? Pois se a gente cortar aquele pelo dela, ela vai dar lã. Dá para fazer muitas coisas com lã de ovelha. Dá para fazer roupa, tapetes. E desde que ela nasce até o dia que ela morre, ela produz lã. Tá vendo como a ovelha é um animal tão bonzinho? A ovelha, ela não sabe distinguir o que é bom, o que não é para ela comer. Então o pastor, que é aquele que cuida dela, vai sempre instruir, vai levar ela para um bom pasto, para um pasto bem verdinho, porque ela não sabe ver o que é bom e o que não é para ela comer. Outra curiosidade é que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Pode estar um monte de ovelha misturada que pertence a pastores diferentes. De repente, professor, é interessante você explicar para a criança o que é o pastor de ovelhas, né? Porque eu acredito que quando você fala pastor, na ideia deles vem o pastor da igreja, né? Então, talvez você possa mostrar uma imagem de um pastor, pode mostrar que o pastor usa um cajado ou uma vara, para eles terem noção do que pastor que você está falando, não é do pastor ali da igreja, né? Outra curiosidade é que a ovelhinha sabe exatamente o lugar dela dormir. Ela nunca dorme no lugar da outra ovelhinha. Quando elas vão lá para o aprisco, lá para o lugar onde elas dormem, cada uma tem o seu lugar. Uma não pega o lugar da outra. Outra coisa que é interessante sobre a ovelha é que o pastor precisa, às vezes, ajudar a ovelha, porque ela tem pelinhos grandes, né? O pelo dela, a lã é grande, e às vezes elas podem se enroscar em algum lugar.
Então o pastor tem o cajado, aí você de repente pode até mostrar um cajado, né? Eu não tinha em casa, mas ele pega e puxa a ovelhinha pelo pescoço para tirar ela que está enroscada naquelas árvores, porque senão ela pode morrer ali sozinha. Outra coisa é que às vezes de noite as ovelhinhas brigam entre elas e para elas pararem de brigar, o pastor pega e joga o seu cajado para elas se assustar e elas param de brigar. Então essas são algumas curiosidades sobre ovelha. É interessante você falar isso para as crianças, eu acho que elas vão se interessar bastante, porque eu acredito, para mim até foi novidade algumas coisas aqui que eu não conhecia. As crianças vão gostar muito de conhecer essas novidades sobre ovelha. Para o versículo, nosso versículo fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para o versículo, eu fiz um pastor, isso vai estar lá também disponível no arquivo para você baixar. Na verdade, ele tem um tamanho A4, só que lá eu vou ensinar você a imprimir em cartazes na sua impressora para ele ficar maior. Aqui foi em 4 folhas que eu fiz. Então eu imprimi em preto e branco, pintei, ficou bem simples. Atrás coloquei um papelão, né, para ficar mais firmezinho. E aqui você abre, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Aí você pode repetir diversas vezes, só as meninas, só os meninos, quem usa óculos, agora quem está de tênis. E assim eles vão memorizando o versículo. Uma outra opção para você fazer o versículo é você pegar a figura de ovelhinha, eu vou disponibilizar no PDF também, fazer diversas ovelhinhas, até essa é uma sugestão da revista, né? E em cada ovelhinha você vai escrever um pedacinho do versículo e você vai distribuir pela sala essas ovelhinhas, vai cola embaixo da cadeira, perto do quadro, não muito difícil, mas em alguns lugares diferentes. Vocês vão dizer, ó, pela nossa sala tem várias ovelhinhas perdidas. Eu quero que vocês vão e encontrem essas ovelhinhas. Nessas ovelhinhas está escrito partes do versículo. Vocês vão trazer para a Pro e nós vamos juntos formar o versículo do dia de hoje. Então você vai pegar e vai dizer para as crianças procurarem pela sala, elas vão trazer e você ajuda elas a montarem o versículo. Talvez tenha uma criança já alfabetizada, então ela vai saber já montar, né? Mas se não forem, você ajuda a montar o versículo do dia. Para a história de hoje, eu trouxe uma opção que é bem legal. Você pode usar, como até aqui tem, né, a ovelhinha, se você tiver uma ovelhinha, você usa a ovelhinha para contar a história. Você pode também fazer uma máscara de ovelhinha. Essa eu vou disponibilizar no PDF também. Aqui eu colei algodão para dar um efeito mais legal e você vai pôr um elástico, então vai ficar a máscara da ovelhinha. Os seus alunos serão as ovelhinhas e um deles que você vai escolher, ou você mesmo, pode ser o pastor. Aí você vai se caracterizar de pastor. Aqui, como eu já mostrei em outra aula, é uma capa, mas você pode fazer também de TNT ou algum tecido mais simples. Qualquer coisa, até um lençol você pode usar para fazer a roupa do traje do pastor. E também não pode esquecer de ter como traje a vara ou o cajado. Se você tiver um cajado, use um cajado. Isso aqui é um cabo de vassoura, né? Então você usa como um cajado. Você vai ensinar, suas crianças serão as ovelhinhas, você o pastor, e você pode pegar as cadeirinhas da sala e formar um círculo como se fosse o aprisco, né? O lugar onde as ovelhas dormem. Essa é uma opção para você contar a história do dia de hoje. Você também pode fazer das ovelhas, né? Se você não tem, por exemplo, uma ovelha assim, você pode fazer de balão. Essa aqui eu fiz de balão. Um balão branco, desenhei o rostinho da ovelha, embaixo eu coloquei os pezinhos para que fique de pezinha, né? Então a ovelha fica em pezinha. Você faz várias dessa,
coloca dentro do aprisco, que são as cadeiras, e você vai contar a história da ovelha perdida. De repente você pode pegar um balão e deixar fora da sala para ser a ovelha perdida. Daí você vai começar a contar 1, 2, 3, 4, 50, 70, 99. Ué, tá faltando uma ovelha? Onde ela tá? Ai, eu preciso ir buscar a minha ovelhinha que não chegou até no aprisco. E assim você conta a história. A história não tem segredo, né? É bem simples. Uma outra opção para você contar a história é você usar a nossa caixa cenário. Essa caixa cenário nós já utilizamos ela algumas vezes aqui, né? E eu acho interessante você fazer, porque de vez em quando você vai acabar usando ela. Aqui eu fiz essas ovelhinhas, eu já tenho há muito tempo, eu devo ter uns 5 anos já essas ovelhinhas e eu sempre uso. Elas são feitas de bolinhas de isopor, revestida com um tecido bem peludinho, assim, tipo de casaco, e o rostinho eu fiz de EVA. Então eu fiz várias. Você também pode fazer ela de EVA assim, essa daqui até é porta, uma vez era porta-ofertas, né? Então você faz ela toda de EVA assim. Ou faz de uma maneira mais simples, só assim. Ou se você quiser, use apenas bolinha de isopor, sem nenhum revestimento, ou use bolinha de algodão, tudo vai dar certo, vai dar o mesmo efeito. Para o pastor, eu peguei um boneco desses de estilo Ken e vesti ele com TNT. Coloquei TNT, fiz uma roupinha para ele e fiz uma barba, né, para dar mais cara de pastor. E esse é o pastor da história. Eu também fiz uma cerquinha de palito de picolé, né? Que para fazer o aprisco, fiz com palito de picolé colado com cola, bem simples. Aqui no fundo do meu cenário é isopor. Aí você só encaixa aqui, né? Fenca a cerquinha no isopor. Então é uma ideia bem legal para contar essa história. Eu acredito que as crianças vão gostar bastante. Bem, para essa aula, um dos objetivos é compreender que o amor de Deus pela humanidade é sem limites. Eu fiquei pensando, como é que a gente vai falar para as crianças que o amor de Deus é sem limite? Para isso, eu encontrei uma dinâmica e vou mostrar para vocês essa dinâmica. Então, para essa dinâmica, eu fiz uma pergunta e colei nesse coração, que vocês já me viram usar em outras aulas, né? Aqui está ele de novo, eu usando. Qual o tamanho do amor de Deus? Qual será o tamanho do amor de Deus? Como é que a gente vai saber o tamanho do amor de Deus? Eu peguei uma caixa e dentro dessa caixa eu coloquei alguns itens. O que será isso, crianças? Ah, são medidores de bolo, né? De ingredientes para fazer bolo. Se a gente quer, por exemplo, meia xícara de açúcar, nós temos esse medidor, meia xícara de açúcar. Mas será que eu consigo medir o amor de Deus com esse instrumento aqui? Não, o amor de Deus não é medido através de potinhos. Não tem como medir o amor de Deus através de potinhos. Vamos ver o que temos mais. O que será isso? Uma fita métrica. Para que serve a fita métrica? Para medir roupa, para medir uma construção. Será que eu consigo medir o amor de Deus com uma fita métrica? Na dinâmica original, ela tem alguns versículos. Eu vou colocar lá no PDF para que você possa visualizar os versículos, né? Que o amor de Deus é maior do que pensamos e tal, né? Tem um versículo que fala: o amor de Deus não pode ser medido com uma fita métrica. Vamos ver se temos outra coisa. O amor de Deus pode ser medido através de um relógio que mede o tempo? Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é de eternidade em eternidade. Tem um versículo específico lá, não lembro certinho, mas fala sobre isso, que o amor de Deus é eterno. Então não tem como medir no relógio, porque eterno é aquilo que não acaba, e no relógio as horas acabam. Sabe, crianças, o amor de Deus, ele é tão grande, que ele foi aquele que teve coragem de dar seu único filho, Jesus.
Esse amor é tão grande que ele tinha um único filho e deu para morrer na cruz. Aqui eu tenho esse dado evangelístico que tinha a imagem de Jesus aqui na cruz. Como era pequeno, eu trouxe esse, mas você pode usar qualquer figura de Jesus na cruz. Imprima ou só fazer uma cruz, né? Faz uma cruz até com palito de picolé. Você vai dizer que o amor de Deus é tão grande que ele deu o único filho para morrer na cruz, em nosso lugar. E para especificar um pouco melhor ainda essa ideia, eu pensei numa dinâmica para nós fazermos com uma experiência, né? Pensem, crianças, que isso aqui é você, esse copo é você e esse pozinho aqui é o amor de Deus. Quando você recebe o amor de Deus no seu coração, Deus deposita o amor dele dentro do seu coração. Olha o que acontece. O amor de Deus é tão grande que ele se espalha. O amor de Deus, você vai contagiar as outras pessoas. O amor de Deus não tem limites. Olha só, o copo não foi um limite. O amor de Deus se espalha e você vai falar desse amor para as outras pessoas. Aqui você pode introduzir o segundo objetivo da aula, que é contribuir na tarefa da evangelização. Se você tem esse amor, você vai falar para as outras pessoas, porque esse amor não cabe só dentro de você, ele quer que todas as pessoas sejam alcançadas. Essa experiência aqui é bem simples, eu coloquei dentro da xícara vinagre e um pouco de detergente e depositei aqui o pozinho, era o bicarbonato de sódio. Então dá esse efeito bem legal. Eu acredito que as crianças vão amar, elas vão achar o máximo isso aqui, né? Porque realmente é muito bacana, né? Mas é bom você levar um prato, alguma coisa para não sujar a sua sala. Como ideia, para a lembrancinha dessa aula, eu fiz aqui uma ideia que eu vi na internet, um pacotinho com pipoca. Você faz pipoca, eu fiz pipoca salgada e colei só um rostinho de ovelhinha aqui, você pode colar o versículo ou alguma coisa assim, e as crianças vão amar, porque elas vão levar para casa, vão comer e vão lembrar da história, pode contar em casa a história também. Uma outra coisa que é legal que você pode fazer, eu fiz com um prato de papelão e colei bolas de algodão aqui e coloquei as orelhinhas para a criança tirar foto. Então ela coloca assim e daí eu fiz uma plaquinha escrito "Sou ovelha de Jesus". Daí você pode fazer uma sessão de fotos. Sou ovelha de Jesus. Com certeza as crianças vão amar. Achei bem legal essa ideia. Vai ficar uma foto bem linda, né? Quem sabe você pode tirar uma foto para dar de presente de Natal depois para as crianças. Uma brincadeira que é legal para você fazer nessa aula também é pegar um recipiente. Aqui eu peguei um vidrinho de leite de coco, dentro colocar arroz. De repente você pode ir no mercado ver se não tem algum arroz vencido, alguma coisa assim, para não estragar o arroz bom, né, de consumo. E dentro aqui eu coloquei uma carinha de ovelha pequena e também um botão. E a brincadeira é a seguinte: vamos encontrar a ovelha perdida? Então você vai dar para a criança e ela tem que ir mexendo o vidro até encontrar a ovelha perdida. Aqui eu coloquei um botão e um rostinho de ovelha para dar os dois exemplos, mas você vai colocar só um, porque fala de uma ovelha perdida. Então a criança vai ter que sacudir, né? Você não pode encher todo a garrafa de arroz, porque senão não dá para mexer, né? Daí a criança tem que sacudir até encontrar. Encontrei a ovelha perdida. Se de repente você achar arroz aí que dá para usar, daria para fazer como lembrancinha para eles levar para casa. Com certeza eles iriam amar essa ideia. Bem, queridos professores, essa foi mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer, uma alegria para mim poder estar contribuindo com a sua aula. Eu fico muito feliz ao receber mensagens de professores que estão fazendo. Claro, cada um faz o seu jeito, faz a sua maneira, com as suas possibilidades, mas tem feito. Isso é o mais importante. Aqui são apenas algumas ideias. Mas, professor, faça e mostre para nós ficamos felizes em ver.
Eu quero deixar um recadinho que a professora Aline pediu, porque na próxima aula nós teremos a aula sobre o bom samaritano. Então o que você vai fazer? Você vai pedir para o seu aluno trazer para a próxima aula uma doação de roupa, doação de brinquedo, de alimento. Com certeza na sua igreja tem ação social, né? Aqui em Blumenau nós temos o Bom Samaritano, então nós vamos reverter essa doação para a assistência social da igreja. Por quê? Porque essa doação vai ter a ver com a próxima aula. Então, hoje, quando você for ministrar essa aula na sua aula, na sua igreja, você vai dizer, semana que vem traga uma doação, mas enfatize, diga, nós vamos dar para as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam. Traga, eu vou disponibilizar lá no PDF um cartãozinho para que você entregue para os seus alunos e eles entreguem aos pais, para que não esqueçam de trazer essa doação, tá bom? Não esqueça, hein? Vai ser muito importante ter essa doação para a próxima aula. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau!